Nós tínhamos dois príncipes, né, que eram filhos de Anu, Enki e Enlil, que é o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento. Eles eram os deuses naquela época. E Anu possuía 3 filhos. Enki, Enlil, que é o que mais as pessoas sabem, mas ele possui uma filha também, chamada Ninhursag. Mineraram por muito tempo, passaram-se um tempo, houve uma revolta dos mineradores Anunnaki, eram chamados de Igigis ou Igigis. Houve uma revolta, não queriam mais. Depois de 250 mil anos que eles estavam aqui, eles viviam muito mais tempo que nós. E foi então criado um ser híbrido, um ser criado geneticamente para minerar, para ser trabalhador. Eles pegaram o Homo erectus, que já era um primata, que já estava na sua evolução para se tornar um ser que nós chamamos de raça guardiã. Cada planeta tem uma raça guardiã. Então eles alteraram o DNA desse primata. E foi aí que foi gerado o Homo sapiens, o primeiro Homo sapiens, alterado geneticamente. Isso é o que está nas escrituras. E arqueologicamente, na ciência, o Homo erectus para o Homo sapiens, a evolução foi tão rápida, cientificamente falando, que é chamado do elo perdido. Após a segunda alteração genética, viu-se que ali existia um potencial de um ser que é o que eles precisavam, de acordo com um acordo que eles tinham com os sirianos. E ali poderia ser feito, desenvolvido um novo ser, um ser que eles chamavam de ser adâmico. Esse ser seria um ser muito evoluído, que poderia, no futuro, conseguir integrar as duas polaridades, a polaridade da luz e das trevas, criando assim um ser chamado Adapa, que em inglês chamavam de Adam, que quando passaram para o português chamou-se de Adão. Posteriormente foi criado Lilith, que era a Eva, e eles tinham seus descendentes. Enki, um dos príncipes, nós tínhamos 2 príncipes, né, que eram filhos de Anu, Enki e Enlil, que é o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento. Eles eram os deuses naquela época. Enki ensinava tudo para Adão, Adapa, para Lilith, para Eva e para os seus descendentes, que já eram mais. E existia, e o símbolo do Enki era a serpente, porque ele tinha o conhecimento, e a serpente significa conhecimento. Então aquela história da Adão, Eva e a serpente, o conhecimento é a maçã, isso foi uma deturpação que a Igreja Católica acabou criando. E Enki ensinava a todos os seus descendentes, e Adão e Eva, tudo sobre geometria sagrada, sobre os poderes, né? Eles eram 12 hélices. Mas Enlil disse, aí nós temos um problema. Um ser tão evoluído tecnologicamente, com tanto conhecimento de manipulação de energia, se ele não tiver uma evolução espiritual, ele vai ser um problema. Ele vai ser um problema para a sua raça, que ele vai ser gerido pelo ego, e com esse poder todo vai ser um problema, e ele vai ser um problema para o universo. Então entraram no acordo, desativaram 10 hélices das 12 hélices, deixaram apenas as 2 hélices, que eram de sobrevivência. E colocaram uma condição nesse ser adâmico, que ele só ativaria as outras 10 hélices quando ele atingisse a sua maturidade espiritual. Quando ele fizesse a sua ascensão espiritual, porque aí sim um ser com uma evolução espiritual poderia ter todo esse poder e não faria mal nem para a sua espécie nem para o universo. Isso foi o que nos foi condicionado, isso é o que está escrito nas Escrituras. Se nós olharmos para a ciência, nós vamos olhar que a ciência fala que nós temos o nosso DNA chamado de lixo do DNA. Né? Porque ela não consegue saber o que é que nós temos ali, que é lixo. Na natureza não existe lixo, muito menos no DNA. Né? Por outro lado, nós também sabemos que a natureza ela é muito perfeita e nós não temos nada produzido que não seja utilizado. E aí a pergunta é, por que nós temos um cérebro, que é uma das coisas mais incríveis que existem no universo, e nós só usamos 5%. Deus não faria, ou a própria natureza, o universo não faria nada para que 95% nunca fosse utilizado. Na verdade, nós só não utilizamos 95% porque ele está relacionado a essas 10 fitas de DNA, que nós vamos poder usar quando nós atingimos a nossa evolução espiritual. E é por isso que todo o sistema trabalha exatamente para que nós
não atingirmos, para nós não atingirmos essa evolução espiritual e ativarmos essas 10 fitas de DNA. Esse é o grande problema. Uma perguntinha rápida aqui. Uhum. Você comentou que foi feito um acordo para que de 12, 10 fitas fossem desativadas. Esse acordo foi feito exatamente entre quais deuses? E não foi nem por deuses, foi pela hierarquia espiritual e pela Confederação Galáctica. Esse foi o acordo entre eles, porque Enki achava que não precisa, e Enlil achava que precisava. E eles entraram e ele conseguiu demonstrar perante o Conselho da Confederação Galáctica e perante a hierarquia espiritual que o risco seria muito grande de um ser tão evoluído. Isso é o que nós temos, né, entre os deuses, né? E se nós olharmos também, olha que interessante, se nós olharmos, aí já deve ter um monte de gente religiosa, não, mas imagina, quem criou o homem foi Deus. Não, ninguém comentou isso. Né? Mas geralmente comentam, né? Mas se nós formos para Gênesis, capítulo 11, versículos de 26 a 28, nós temos escrito o seguinte, aspas, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fecha aspas. Quem é façamos? Então, se nós olharmos ali os estudos, não, porque Deus criou o homem, a sua... Não, Deus não. Eles ignoram o plural. O plural façamos. Não, o plural foi... Se você colocar no Google, o que representa... Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, você vai ver escrito assim, não, porque Deus está falando que fez o homem à sua semelhança. Não, Deus não, porque está no plural. Quem é façamos? Quem é nossa? Capítulo 1 do Gênesis, no começo da Bíblia, você abre a Bíblia, já está lá no começo. Dali para frente, você precisa questionar. Quem é façamos?